Biologia marinha. Biologia marinha é a especialidade biológica que se encarrega de entender os organismos que vivem em ecossistemas de água salgada e as relações dos mesmos com o ambiente. Os oceanos cobrem mais de 71% da superfície da Terra e, assim como o ambiente terrestre é diverso, os oceanos também são. Por isso encontramos as mais diferentes formas de vida no mar, desde o plâncton microscópico, incluindo o fitoplâncton, de enorme importância para a produção primária no ambiente marinho, aos gigantes cetáceos como as baleias. Resumo: organismos marinhos. Plâncton. Fazem parte do plâncton organismos que ficam à deriva dos movimentos oceânicos. São classificados em bacterioplâncton, bactérias; fitoplâncton, microalgas e sargassos; zooplâncton, protozoários e animais, com predomínio para os microscópicos, mas incluindo algumas espécies de grandes dimensões, como as salpas, urocordados que podem formar cadeias com mais de 1 metro de comprimento. Classificação do plâncton segundo o tamanho dos orifícios da malha das redes utilizadas para capturá-lo. Bentos. Fazem parte dos bentos organismos que vivem no substrato, fixos ou não. Fitobentos, incluindo as macroalgas, algumas microalgas e as ervas marinhas. Zoobentos. Macrofauna, animais visíveis a olho nu, como a maior parte dos caranguejos, os equinodermes, algumas espécies de peixes, etc. Meiofauna, animais que vivem permanentemente enterrados no sedimento, quer livres, quer dentro de estruturas por eles construídas. Microfauna, animais microscópicos que se desenvolvem sobre o substrato. Nécton. Fazem parte do nécton organismos com boa capacidade natatória, como a maior parte dos peixes e dos mamíferos marinhos. Um conceito relacionado, embora não formado por organismos vivos, é o ceston, que é o conjunto das partículas, orgânicas ou não, que se encontram dispersas na coluna de água e que, para além de poderem constituir alimento para alguns organismos, têm um papel importante na difusão da luz na água e, portanto, na produção primária. Micro-organismos. A microbiota marinha é importantíssima para a decomposição de matéria orgânica e para a produção primária em ecossistemas sem luz. A maior parte dos são bactérias e algas azuis, cianobactérias ou cianofíceas, normalmente incluídas no fitoplâncton. As bactérias estão dispersas por todos os oceanos, suportando condições extremas. Há bactérias quimiosintéticas e decompositoras. Fitoplâncton. O fitoplâncton é formado por microalgas ou bactérias, cianobactérias ou algas azuis, que se encontram na coluna de água. Os organismos do fitoplâncton são a base da teia alimentar aquática, servindo de alimento ao zooplâncton, ictioplâncton e outros organismos. São produtores primários, seres autotróficos, que usam a clorofila para converter a energia solar, sais minerais e dióxido de carbono em compostos orgânicos. Por necessitar da energia solar para o seu desenvolvimento, o fitoplâncton vive na zona mais superficial da coluna de água, na zona eufótica. O fitoplâncton engloba vários grupos distintos de organismos. Diatomáceas. As diatomáceas são um grande grupo de microalgas, existem mais de 20.000 espécies conhecidas. A característica principal deste grupo é a frústula siliciosa, semelhante a uma caixa de Petri. Ocorrem em todos os ambientes, marinho, salobro, dulcícola e hipersalino, e são encontradas em águas tropicais, temperadas e polares, são planctônicas ou bentônicas. São unicelulares ou formam colônias, com dimensões que vão desde 2 micrômetros a 2 milímetros. Se reproduzem por fissão binária, com uma valva desenvolvendo uma célula filha e servindo como válvula maior. Após sucessivas gerações de divisão celular, o tamanho da célula tende a diminuir, para que a mesma volte ao tamanho normal. Inicia-se a formação do auxósporo, na qual a célula desprende sua válvula siliciosa, formando, consequentemente, uma larga esfera que está envolta por uma membrana. No interior desta esfera, aparece uma nova frústula com tamanho máximo, recomeçando um novo ciclo. A reprodução sexuada, quando ocorre nas diatomáceas cêntricas, é oogâmica, ou seja, com gametas masculinos flagelados. Já nas pennadas, a reprodução é isogâmica, com os gametas masculinos e femininos aflagelados. Cianofíceas.
As cianobactérias, algas azuis verdes ou cianofíceas são bactérias, apesar da sua função fotossintética. Como bactérias, são seres procariontes. Fitobentos. Macroalgas. As macroalgas são algas multicelulares, com órgãos diferenciados, como as algas vermelhas e as algas pardas e algumas clorofíceas, como as uvas. Elas constituem a maior parte do que as pessoas chamam algas marinhas. Muitas vezes, as pessoas chamam algas as ervas marinhas. As macroalgas são uma parte importante da cadeia trófica do bentos, fornecendo ainda refúgio a muitos animais. No entanto, há algumas espécies que podem ocorrer ao plâncton, como os sargassos encontrados no Mar dos Sargassos. Algumas espécies de algas marinhas são utilizadas na alimentação, principalmente no Extremo Oriente e também nas indústrias alimentar e farmacêutica. Ervas marinhas. As ervas marinhas são plantas que produzem flor adaptadas à vida na água do mar. Estas plantas encontram-se em muitas praias e pertencem às famílias Posidoneaceae, Osteraceae, Hydrocharithaceae e Cimodoceraceae. Têm um importante papel nos ecossistemas costeiros, não só pela sua produtividade, mas também por servirem de refúgio a muitos animais bentônicos. O nome vulgar provém do fato das suas folhas se assemelharem, embora superficialmente, com as ervas terrestres da família Poaceae. Por vezes são confundidas com algas. Microfitobentos. Protozoários e animais marinhos. Zooplâncton. Ver artigo principal, zooplâncton. São organismos planctônicos não clorofilados, sendo desconhecidos sob o ponto de vista de produtividade terrestre como heterótrofos. Compreendem uma infinidade de formas, tamanhos e cores. Vários grupos estão representados no zooplâncton, desde formas unicelulares, protozoários, até animais, tais como medusas, moluscos, crustáceos e peixes, ovos e larvas, também denominados ictioplâncton. Ponto 3. O zooplâncton é importante por desempenhar um papel crucial na transferência da energia sintetizada pelo fitoplâncton para animais superiores na teia trófica, ou teia alimentar, tais como peixes, por exemplo, atuns e sardinhas, e algumas baleias, denominadas pelos biólogos planctófagas. Comedores de plâncton. Além disso, o zooplâncton pode ser utilizado como indicadores da qualidade da água, já que esses pequenos organismos respondem rapidamente às modificações do ambiente, tais como ocorrem quando existe emissão de poluentes químicos e despejo de esgoto. Resumindo, quando um ambiente recebe uma descarga de óleo ou matéria orgânica, algumas espécies do zooplâncton perdem boa parte dos indivíduos, reduzindo, desta forma, suas populações. Em contrapartida, outras espécies são mais resistentes, ocorrendo nestes casos um aumento de suas populações. Assim, os organismos do zooplâncton podem ser considerados como excelentes bioindicadores da condição ambiental de um dado ecossistema. Porém, vale ressaltar que cada espécie do zooplâncton responde diferentemente às alterações do meio, cabendo aos biólogos e demais pesquisadores correlacionados identificarem quais espécies são as melhores indicadoras para dado parâmetro, por exemplo, poluição orgânica, produtos químicos, elevada salinidade, aumento ou redução da acidez da água e outros.